Olá, tudo bem? Eu me chamo André Neri e gostaria de iniciar fazendo duas perguntas importantes para você. A primeira delas é a seguinte: quantas ideias extremamente poderosas você já teve, mas se perdeu na hora de apresentar? E a segunda pergunta é: quantas ideias nem nasceram porque você começou a ficar preocupado demais com a apresentação em público? A apresentação em público, seja ela num ambiente de trabalho ou em uma simples reunião de família, para muitos, se torna um momento terrível e de grande nervosismo. Quantas ideias maravilhosas nasceram e não foram apresentadas de maneira eficaz. Falar em público é um grande problema, é o grande medo do ser humano. Um estudo de 2015 do jornal britânico Sunday Times indica que o receio de falar em público é o maior medo de 41% dos entrevistados. E olha que foram ouvidas 3.000 pessoas no Reino Unido. Ficando à frente do temor de conviver com problemas financeiros e o medo de doenças e da morte. Agora, vencer essa barreira e ter uma comunicação eficaz é algo extremamente possível. Falar em público é técnica. Falar em público é algo extremamente técnico. Há 13 anos, eu ajudo pessoas a vencerem o medo de falar em público e terem uma comunicação eficaz no seu dia a dia. Talvez, em algum momento da sua vida, você terá uma apresentação assim, como a que eu estou fazendo aqui. Eu vou realizar minha apresentação e, principalmente, vou passar informações técnicas para você. Nada melhor para mostrar que é possível vencer o medo de falar em público em um curto espaço de tempo do que mostrar a história de alguém que era extremamente tímida e insegura quando precisava falar em público. Que tinha medo de ser julgada por aquilo que falasse, e isso causava uma angústia e uma frustração na vida dela. O nome dessa minha cliente é Aline. Aline, 28 anos, engenheira, uma pessoa maravilhosa e extremamente competente. Certo dia, na sua adolescência ainda, ela estava em um grupo de amigos e decidiu dar a sua opinião a respeito de um tema que estava sendo conversado. E quando ela falou, todos riram dela e passaram a ignorar o que ela falava. A Aline então travou desse dia e a partir dali passou a evitar expor em público as suas ideias. Isso acompanhou pelo resto da sua vida. Até que ela participou de um dos meus treinamentos e nos bastidores, longe de todos, enquanto eu estava sozinho, ela se aproximou, me chamou no canto e contou que ela tinha esse problema, explicando o motivo de estar tão calada durante todo o meu treinamento. Foi quando eu pensei, poxa vida, eu preciso ajudar a Aline. Eu vou convidá-la a fazer um processo, um acompanhamento específico em um grupo controlado de pessoas com o mesmo problema. Nesse grupo, vou fazer com que ela vença esse medo e consiga expor as suas ideias de maneira excelente. E passo a passo, fui mostrando a ela o poder da comunicação. O primeiro ensinamento foi que a comunicação não é aquilo que nós falamos. Preste atenção nisso. Pois mesmo que a ideia esteja fresca na hora da apresentação, as pessoas que estão nos ouvindo não necessariamente irão entender o que nós gostaríamos que elas entendessem. Ou seja, comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação é aquilo que a outra pessoa compreende daquilo que nós falamos. E é por isso que para todas as apresentações da sua vida, a partir de agora, eu peço que você crie um roteiro, por mais simples que ele seja. Caso você tenha que expor uma ideia na sua empresa, na faculdade ou mesmo na reunião da igreja, eu sugiro que você crie um esquema de apresentação, uma estrutura mínima de 3 tópicos, para que você possa usar da melhor maneira o tempo que você tem à sua disposição. Pois o roteiro, por melhor e mais importante que seja, ele não terá validade se nós não pegarmos os esquemas e aplicarmos as técnicas de uma comunicação realmente eficaz. De uma vez por todas, vencer o medo de falar em público e se comunicar definitivamente, de maneira a ser compreendido e admirado por todos. Afinal, todo mundo quer isso. Comunicação não é o que nós pensamos. Comunicação é o que a outra pessoa compreende daquilo que nós falamos. E existem 3 elementos principais no momento de uma apresentação. Muitos ficam focados e preocupados com as palavras que vão usar, mas muita hora nessa calma.
Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que 7% da nossa comunicação depende das palavras usadas. Olha só, 7%. Tão importante quanto as palavras usadas é a forma que você as usa. E antes de continuar, quero quebrar um mito. Um mito de que quanto mais palavras difíceis eu usar, mais credibilidade eu transmito para quem está ouvindo. Ledo engano. Quanto mais palavras difíceis eu uso, menos a audiência compreende. Você acaba desconectando as pessoas de você. Você perde a sua audiência. É importante que você encontre o vocabulário de acordo com o ambiente que você está. E olha só, segunda dica. Eu sei que 7% pode parecer pouco, mas acredite em mim, não é. Por isso, tome muito cuidado com os vícios de linguagem. São aquelas palavrinhas que colocamos no meio da frase e elas não mudam o sentido da frase em forma nenhuma. Por exemplo, um né no final da frase. Né é terrível. Bem no início da frase, bem é terrível. Bem, eu gostaria de deixar claro, cuidado com as expressões da moda. Tipo assim, você inclui no meio da frase tipo e você coloca o tipo em todos os lugares. Outra dica poderosa que quero te deixar é a seguinte. Quantas vezes você foi para uma apresentação e ficou contando quantas vezes a pessoa repetia a palavra né, 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 né? Você talvez lembre de quando isso aconteceu com você. E aí eu te pergunto, sobre o que era aquela apresentação? Você não lembra, né? Qual era o tema? Ninguém lembra. Porque você ficou preocupado em contar quantas vezes a pessoa repetia a palavra né. E o vício de linguagem rouba a atenção de quem está assistindo a sua apresentação. Então, qual a solução para isso, André? Faça uma apresentação na frente de alguém que você confia. Coloque essa pessoa sentada na sua frente e apresente para ele ou para ela. Depois, pergunte qual a palavra que você mais repete. Todos nós temos vícios de linguagem. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. A partir do momento que a pessoa te indicou qual a palavra que você repete com insistência, faça o autopoliciamento, evite cometer esse erro. E fora isso, gente, leitura. Muita leitura. O vício de linguagem surge quando falta uma palavra para expressar aquilo que você está pensando. Mexer no vocabulário, aumentar o vocabulário, é uma das dicas mais poderosas para evitar os vícios de linguagem. Então, pegue um livro que você gosta de ler, volte a ler. Mas vamos aos próximos pontos que você deve se concentrar, que significa e corresponde a 38% do que as pessoas compreendem da sua fala. Quando você for falar em público, se preocupe com as palavras, 7%, mas se preocupe ainda mais com o seu tom de voz. Uma das formas mais fáceis de manter a atenção de quem está te ouvindo é variar o tom de voz, e isso corresponde a 38% do entendimento da sua audiência. Então, faça duas variações principais. A primeira delas é a altura. Fale alto, depois fale muito baixo. A segunda é a velocidade. Não fique o tempo todo falando rápido, nem o tempo todo falando muito devagar. Quando nós queremos que as pessoas que estão nos ouvindo reflitam sobre algo que você está falando, você deve diminuir a velocidade da fala. Quando você fala mais lentamente, mais ativa neurologicamente uma parte da cabeça do seu ouvinte, que vai imaginar assim, poxa, o que ele vai me falar agora é importante. Pelo simples fato de eu estar falando mais lentamente. Quando você quiser provocar o entusiasmo das pessoas que estão te ouvindo, você acelera a velocidade da sua fala, ou seja, você fala um pouco mais rápido. Isso provoca empolgação em quem está te ouvindo. Isso quer dizer que nem precisa ser devagar o tempo todo, nem rápido o tempo todo. A variação é indispensável. Então, tão importante quanto as palavras, 7%, tão importante quanto o tom de voz, 38%, é aquilo que nós não falamos. É a comunicação não verbal, que corresponde a 55%, são gestos que são utilizados. E aqui eu vou te dar dicas importantes. Evite falar o tempo todo de braços cruzados. Evite falar o tempo todo com a mão no bolso. Um estudo feito pela Universidade de Catalunha, na Espanha, mostra que toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances para pessoas compreenderem o que eu estou falando.
Olha só, eles compreendem pela audição e compreendem pela visualização dos meus gestos. Cuidado com os gestos que contradizem aquilo que falamos. Seja congruente. Esses dias, eu estava vendo uma apresentação de vendas de um palestrante e ele disse assim, preste atenção, este produto é fantástico. Olha, eu acredito demais nesse produto. E ele continuava a balançar a cabeça negativamente. Olha só, ele verbalizou uma mensagem, esse produto é fantástico, mas isso é 7% da comunicação. Porém, 55% da comunicação dele foi a cabeça balançando negativamente. Ou seja, um sinal negativo. Ou seja, as pessoas vão acreditar mais nas palavras ditas, 7%, ou nos gestos feitos, 55%. Os gestos jamais podem contradizer aquilo que falamos. E aqui vem mais uma dica. Faça gestos sempre na zona de poder. Sabe o que é zona de poder? Nem abaixo da cintura, nem acima do queixo. A região entre a cintura e o queixo é o que nós chamamos de zona de poder. Então vamos recapitular? 7% são as palavras, 38% é o tom de voz, 55% são gestos. Gestos esses importantíssimos, nunca se esqueça disso. Nós envolvemos aqueles que estão nos ouvindo através dos gestos feitos. Eu vejo muito por aí pessoas que falam o tempo todo sem fazer um único gesto sequer. E vejo muito por aí pessoas que ficam o tempo todo sem se movimentar na frente das pessoas que estão a ouvi-la. Olha só, a movimentação e os gestos são indispensáveis na hora de encantar e engajar as pessoas que estão te ouvindo. Mas você deve estar pensando, veja se eu consigo acertar. Ok, 7% das palavras, 38% tom de voz, 55% gestos, mas mesmo tendo essas informações, eu fico tremendo na hora de falar com outras pessoas. O coração parece que vai disparar, as pernas ficam bambas, eu fico com a voz de choro e minhas mãos ficam trêmulas. E aí, André, o que eu faço? Olha, existe um mecanismo do corpo humano que ele foi desenvolvido ao longo de anos, desde a pré-história. Toda vez que o cérebro se depara com um problema, ele entende ser um risco. E aí ele manda um recado para a espinha, que manda o estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais. Essas produzem adrenalina, que joga na corrente sanguínea e nosso corpo prepara para aquele momento. Olha, nós temos 3 possibilidades diante do perigo, só 3. Ou nós encaramos o perigo, ou nós fugimos do perigo, ou nós paralisamos. E se naquele instante a sua tendência é de enfrentar o perigo, uma descarga de adrenalina acontece nos membros superiores, para que as mãos e os braços ganhem agilidade, força. Com a adrenalina mudando a pressão sanguínea, nós temos a agilidade das mãos. E literalmente, passamos a enfrentar o perigo. Porém, se naquele instante a sua tendência é de fugir do perigo, o cérebro descarrega uma quantidade de adrenalina muito maior nos membros inferiores, para que os vasos sanguíneos das pernas se dilatem e literalmente você corra do perigo. É por isso que na hora de falar em público, suas pernas ficam bambas. Significa excesso de adrenalina. E muitas pessoas, quando falam em público, ficam com as mãos trêmulas, o que significa dizer excesso de adrenalina. Muitas pessoas, quando vão falar, esquecem tudo o que estudou durante muito tempo e estão prestes a apresentar. Bem, o que isso significa? Excesso de adrenalina. E é por isso que eu vou te mostrar uma técnica agora, para que você possa dissipar essa adrenalina. Quando você quiser prevenir que este excesso de adrenalina te cause problemas, você vai fazer o seguinte, uma técnica muito simples, que é de você simplesmente começar a colocar os membros um contra o outro, as mãos, antes da apresentação, contraindo e colocando força e depois dissipando isso. Vou repetir. Algumas vezes, respirando fundo para oxigenar o cérebro, você vai forçar toda a adrenalina para ir para as mãos. Depois você dissipa fazendo assim com os dedos. Sabe? Como se você estivesse espirrando água. Mas você faz isso discretamente, na linha da cintura, ninguém precisa ver. Reduzindo o excesso de adrenalina, você irá melhorar a sua comunicação. Você terá poucos segundos para conquistar a atenção daqueles que estão te ouvindo.
Se você começar a apresentação inseguro por excesso de adrenalina, você perde a atenção das pessoas que estão esperando você falar. Por isso eu uso essa técnica e eu tenho certeza que ela vai ajudar a resolver de uma vez por todas esse problema. Mais uma dica importante para você ter uma performance maravilhosa. Preste atenção nessa. Você deve olhar para as pessoas. Eu sei que você já deve ter ouvido que era para olhar para um ponto fixo acima da cabeça das pessoas. Mentira, isso não cria conexão. Você só será capaz de prender a atenção quando olhar para as pessoas e se conectar com elas olho no olho. Mais um ponto importante. É a técnica do forte e fraco. Você não vai gritar, mas você deve usar impacto através da projeção da sua voz. Voz projetada é diferente de voz gritada. Outro ponto importante, jamais peça desculpas por estar nervoso ou nervosa. Isso enfraquece a atenção de quem está te ouvindo. No começo, faça o exercício da dissipação para evitar inconsistência no começo da sua fala. E assim, evite piadas, pois você está nervoso e as pessoas estão ansiosas. As pessoas que estão esperando por você falar podem não rir, isso te deixará ainda mais constrangido. Se for para dar exemplos, traga sempre 3. Didaticamente, esse é um número mágico. Os 3 porquinhos, começo, meio e fim, os 3 reis magos. E já se encaminhando para o final, eu quero deixar uma das dicas fundamentais. Na sua conclusão, nunca, jamais use a frase "é isso que eu tinha para dizer". Sua conclusão deve sempre deixar um gostinho de quero mais. Agora, quero que você preste muita atenção no seguinte e entenda. Nós somos avaliados pela aparência. Então, muito cuidado com a forma como você se veste, quando for para uma reunião ou para uma apresentação, você deve estar adequado. Somos avaliados pelo que nós falamos e pela forma como falamos sempre vai ser lembrada pela questão verbal e não verbal. Use histórias quando puder. As pessoas adoram histórias. E eu comecei essa apresentação te contando uma história. A história da Aline, lembra? Criança fechada, adolescente tímida, sempre teve medo de falar em público. Teve uma época que não tinha amigos porque tinha medo de se expor. Até que ela descobriu que se continuasse assim, não teria sucesso na vida. Foi então que nós começamos a ajudá-la num processo que fez o jogo mudar completamente. Foi então que a Aline descobriu que para realizar os sonhos dela, ela tinha que aprender a se comunicar. E foi por isso que hoje, depois de passar por uma jornada de aprendizado incrível e tarefas, ela pode chegar para esse depoimento que você vai ver agora. Bom dia, meu nome é Aline Pereira, eu sou engenheira química e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história no processo de coaching com o André. Então, eu fiz o curso do PPC, né, Profissional Personal Coaching, e aí convidei ele para ser o meu coach. E nesse período eu era muito tímida, né, falava com ninguém, ficava só no celular, tinha medo do julgamento das pessoas, pensava 1000 vezes antes de falar. E aí demorava tanto para falar, pensando no que eu ia falar, que aí as pessoas mudavam de assunto. E eu tinha um processo seletivo para fazer do emprego, né? Tinha 2 dias quando eu convidei ele para ser meu coach. Faltavam 2 dias para o processo seletivo. E aí a gente trabalhou essa questão da comunicação, do que eu falar, como eu não ficar nervosa, não gaguejar. E foi sucesso. Fui aprovada no processo seletivo e hoje eu estou trabalhando na indústria, na Fincolo. E foi um divisor de águas na minha vida, né? No primeiro curso que eu fiz, eu ficava só quieta, calada, e aí a gente trabalhou crenças, trabalhou a vulnerabilidade, o poder da vulnerabilidade. Inclusive, ele sempre mostrou, né, que ele não é perfeito, os defeitos. E eu fui vendo também que as pessoas, ninguém é perfeito, né? Então, isso foi me deixando menos tímida, mais segura. E aí, na segunda vez que eu repeti o curso do PPC, eu já apresentei para a turma toda e fiz uma homenagem a ele, contei minha história, contei as minhas vulnerabilidades, minhas dificuldades, meus desafios. E depois eu continuei trabalhando essa questão da comunicação, comecei a falar com as pessoas
E daí não parei mais, né? Adquiri confiança no meu trabalho, eu assumi um cargo de liderança, então foi muito importante esse processo. E eu sou eternamente grata a ele por isso, por essa transformação. Foi uma transformação longa, foi dolorosa, ele me deu muito suporte pelo WhatsApp, e conversava muito comigo. Enfim, foi transformador. Então, quando eu falo tudo o que falei pra você, é porque eu sei que dá certo. Eu vi na vida das pessoas isso acontecer. Eu vi na vida de Aline. Eu já treinei mais de 15 mil pessoas. E se você assistiu essa apresentação até aqui, eu também gostaria de te ajudar. Gostaria de te treinar, de te ajudar a acabar de uma vez por todas com esse medo de falar em público. E mais, eu vou te mostrar como usar isso no seu ambiente de trabalho, onde talvez seja a habilidade de comunicação que está te impedindo de conquistar aquela promoção que você merece. Então, vamos fazer da seguinte forma? Nós estamos formando uma turma de pessoas que desejam vencer o medo de falar em público e conseguirem se comunicar de melhor forma, com projeção profissional e nos seus projetos. Que desejam ser reconhecidos como alguém que expõe bem as ideias que as pessoas adoram ouvir. Chegou a hora de você se tornar uma pessoa mais influente. E como funciona o nosso grupo de acompanhamento? Primeiro, nossos encontros são 100% online, uma sala virtual, onde todos nos encontramos toda semana por um período de 2 meses em um grupo de no máximo 10, 15 pessoas. Serão 6 encontros em grupo, ou seja, 6 semanas. E por que é tão importante que você possa se desenvolver dentro de um grupo? Pois dessa forma, você irá perceber que apresentar suas ideias para um grupo de pessoas que você não conhece pode ser mais simples do que você imagina. Existirão tarefas práticas que você deve realizar, mas não para por aí. Além disso, você também recebe 2 sessões individuais comigo. Isso mesmo, apenas eu e você, um profissional com mais de 13 anos de experiência, te conduzindo no processo de excelência na comunicação. Acredite em mim, sua presença nos lugares mudará da água para o vinho. Uma sessão individual, antes do processo em grupo, para que eu possa te conhecer e fazer uma primeira análise dos pontos que vamos desenvolver juntos. E um segundo encontro individual lá no final, onde você irá fazer uma apresentação de um tema à sua escolha, para que eu possa avaliar os pontos de melhoria e poder te certificar. Isso mesmo, você receberá um certificado pela Una Coaching, que é a instituição que eu fundei. Essa instituição já tem um bom tempo trabalhando na área de desenvolvimento humano e você se tornará um orador certificado, além de ser uma pessoa muito mais influente no seu ambiente de trabalho e no círculo de amizades. Além disso, você recebe também um kit de gestão pessoal Você 2.0 para ter uma melhor performance na sua comunicação e na gestão da sua vida. E acesso à Masterclass Comunicação Assertiva, Conceitos Estratégicos. Uma maravilhosa apresentação. Bom, para você fazer parte desse grupo seleto, eu te convido a apertar o botão e preencher o formulário. Uma pessoa da minha equipe irá entrar em contato com você para te passar todas as informações. Então não perca tempo, chegou a hora da mudança. Por isso, clique agora, porque as vagas costumam ser preenchidas rapidamente. Clique no botão agora e garanta a sua vaga. Te aguardo. Um grande abraço.